Podemos? Bom, meus irmãos, tivemos aqui um pequeno problema técnico aqui. Estamos então retornando a nosso comentário aqui, né? Acho que a gente parou nessa parte do amor como elemento primordial, né? Senão os irmãos podem mandar uma mensagem aí para dizer de onde foi que a gente parou, né? Antes, só pedir para vocês curtir, compartilhar, né? Compartilha, diz de onde você é que está nos assistindo, né? Para que a gente possa anotar aqui e ver até onde a nossa live está chegando. Então nós estamos falando aqui sobre o tipo de amor, né? O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Bom, Zé, está dizendo que interrompeu aqui? Não, está normal. Está no ar de novo. Ah, sim. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre o amor, nós já estudamos isso em lições anteriores, esse amor altruísta, existem 4 tipos de amor, né? Existe o amor eros, que é aquele amor carnal, aquele amor daquela atração física, que é saudável num relacionamento, né? Relacionamento conjugal de marido e mulher. Existe o estorge, o filho e o amor ágape, né? O estorge, o filho, aquele amor filho de filantropia, né? De amor. E existe o amor de amigo, amor de irmão e o amor de Deus. Esse é o amor sacrificial, é o amor de Cristo. É aquele que deu a sua vida, né? Então, quando fala sobre o amor, irmãos, aqui, isso vai facilitar na outro lado da moeda, né? Da submissão, né? O amor é esse amor altruísta. O que seria o amor altruísta? Por exemplo, às vezes a gente assiste algumas palestras de casais assim, e assim, a gente não é obrigado a concordar com tudo, né? E às vezes eu vejo aquelas pessoas falar assim, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, quem ama, ele não coloca condições, não concorda? Você não coloca condições. Ah, eu amo minha esposa, mas só se ela fizer uma sobremesa especial para mim. Ou se ela... Um bolo de nozes. Bolo de nozes, né? Bolo de nozes ficou famoso, né? Se ela fizer um pudim, né? Eu sou apaixonado por pudim. Ou seja, eu não posso condicionar o meu amor e o meu respeito pela minha família, principalmente pela minha esposa, nessas condições assim, e vice-versa, né? A esposa não pode falar assim, já que você não está me agradando, eu não vou fazer uma comida especial para você, ou eu não vou, você vai dormir no sofá hoje. Olha, que amor é esse, né? Amor não é isso não. Eu tenho que agradar, eu fazer as coisas para minha esposa. O amor, ele é independente de condições, né? Ou seja, se de repente, assim, não vamos ser hipócritas dizendo que o casamento é um mar de rosa, mil maravilhas. Não é, são 2 pessoas com personalidades diferentes, que às vezes trazem da sua outra família, né? Pai, mãe, irmãos, às vezes traz problemas, traumas daquele outro lado, e você também tem os seus problemas, seus traumas, traz os 2 para morar junto na mesma casa. Ou seja, e aí a gente não vai ser hipócrita de dizer que é uma mil maravilha, né? É o mar de rosa, não é, né? Por isso que tem que ter fruto do Espírito, tem que ter amor, tem que ter compreensão, né? Por quê? Porque pensa bem, a gente sabe que as mulheres às vezes elas estão naqueles dias conhecidos como TPM, tensão pré-menstrual, que por causa de problemas hormonais, às vezes as mulheres têm o seu humor alterado. Aí de repente você chega em casa e a tua esposa está no humor alterado, né? Coisa raríssima, né? Coisa difícil, né? Aí você vai e não compreende, é normal. Às vezes o homem não percebeu essa situação, né? Tá entendendo? Quando ele percebe que a mulher está naqueles dias de tensão, ele tem que vigiar, né? Ele tem que se cuidar. E aí, de repente, a sua esposa está braba lá com qualquer coisa, lembrou de alguma coisa lá que você pisou na bola no passado,
e, né, fez o bico lá, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai retribuir na mesma moeda? Não. Tipo assim, você não está bem com a tua esposa naquele dia, não é que você vai pedir as contas, vai separar, não é isso, né? Mas eu digo assim, às vezes aquele dia não está muito legal, aí você vai sair, aí vai passar num lugar, não vai deixar de comprar um chocolatinho, sabendo que o chocolate tem esse poder miraculoso de melhorar o humor da esposa, né? Não vai, de repente você sai com o seu filho, vai ali comprar um espetinho, a mulher tá brava comigo, não vou comprar para ela não, você não vai fazer um negócio desse. Ou então, né? Então, o amor, esse amor que a Bíblia fala é aquele amor de doação, o amor de fazer sacrifício, de fazer as coisas pela outra pessoa. Por mais que às vezes, naquele momento em especial não esteja às mil maravilhas, mas isso não quer dizer que você vai lá fazer um almoço especial, né? Você não, estou de mal hoje com meu marido, não vou lavar roupa, não vou fazer comida, né? Já pensou a situação? Às vezes o esposo chegou do trabalho e no trabalho ele passou um momento difícil, às vezes com o chefe, com o patrão ou com outra pessoa lá, tá andando na rua, furou o pneu, viu um acidente, alguma coisa alterou o seu momento, e aí ele chega em casa com a cabeça cheia de preocupação, né? Foi mandado embora do trabalho, e aí chega e ainda vai ter que, a esposa não tem essa compreensão, né? Isso aí nós vamos ver, né? Então, o cuidado do marido ou esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, né? Como diz o texto áureo aqui, né? Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também a sua igreja. Quando fala aqui do seu corpo, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Não é que eu devo amar a minha esposa, tipo assim, eu vou amar a minha esposa do jeito que eu amo o meu corpo, assim, eu cuido, vou para academia, me alimento adequadamente. Não é isso. É que ela faz parte do meu corpo. Os dois numa só carne. Então eu tenho que cuidar dela como se eu tivesse... porque ela é a outra parte do meu corpo. Não é que eu cuido dela como se estivesse cuidando do meu corpo físico. Não. Ela faz parte da minha vida. Né? Ela faz parte da minha vida. Tudo que eu tenho é dela. Né? Às vezes a gente brinca, né? A pessoa tem um carro, a mulher tem outro, né? O meu é assim, o dela é assim, mas é dos dois. Se ela falar assim, quero pegar esse aí, né? Fazer o quê? Se ela tiver... né, souber fazer, ela vai pegar, não tem o que fazer, tá entendendo? Né? Então, a lição fala que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. E a vida digna não é somente as provisões materiais, né? É a atenção, né? O cuidado, o carinho, tempo. Às vezes você chega em casa, a mulher só quer falar e você tem que ouvir, né? Deixa a mulher falar à vontade, né? Bota para fora aquelas, são quantas palavras que a mulher fala por dia? 10 mil, não é isso? 10 mil, né? 10 mil? 10 mil aqui, irmão Santo está falando que é 30, né? E nós homens acho que é 2 mil só, né? A gente fala pouco, mas as mulheres falam, né, bastante, são bastante comunicativas. São mais comunicativas. E nós temos que ouvir mais, né? Aí o homem tem que aprender o seguinte: o que faz uma mulher mais feliz, o que mais a mulher deseja nessa terra? De repente você está pensando do outro lado assim, o cartão de crédito, né? Também deixa a mulher bastante feliz, um cartão de crédito sem limite, mas não. O que faz uma mulher mais feliz é ser amada. A mulher é um ser emocional. Deus fez a mulher com essa necessidade no sentido de se alegrar quando o marido diz e materializa esse amor. Ou seja, como a mulher é mais sentimental, por isso nós falamos, Deus fez o homem mais racional, né? A mulher, não que a gente não goste de ouvir, né? Mas a gente não precisa que a mulher fique toda hora falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Mas nós precisamos falar para ela que, né? E o homem tem essa dificuldade, né? Ela acha que a mulher já sabe que ele ama, mas ela quer que você diga e que você materialize esse amor em atenção, em presente, né? Em todas essas coisas, tá entendendo? Bom, tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Quem ama faz pelo menos 4 coisas, né? Quem ama cuida, quem ama diz que ama, né? Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Nenhum sucesso justifica o fracasso na família. E quem ama procura agradar.
né? A gente sabe que é difícil, né? Agradar a mulher, você dá presente, dá cartão de crédito, né? Mas, né? Não é fácil não, né? Você agrada, você viaja todo ano, né? Você viaja, passeia, mas de repente a mulher está naquele momento assim que ela precisa de desestressar, passear, ela fala, nossa, você nunca mais me levou para passear. Esse nunca mais não quer dizer que você nunca levou, é que ela quer passear. E você tem que levar, né? Eu fico preocupado agora com esse Paraguai fechado, né? Que aquilo ali era um desestresse, né? Junto à esposa, algumas irmãs assim, né? Ia lá pro Paraguai, lá você dava ali um duzentão ali, senhão, ela ficava, irmã voltava numa alegria, numa felicidade. Ô, saudade desse Paraguai aberto, né? Amém? Vamos para o segundo tópico. Amém. Eu quero mencionar aqui alguns que já assistiram, já entraram aí para assistir as nossas aulas. Minha esposa Tânia, a Ticiane Tretter, o pastor Edson Pepe, Papa Eco, é o que está na descrição ali. Sanji Kleber, Zenilda Araújo, o Júnior, a Tati. A Tati me mandou uma foto. É que eu gosto muito do Benjamin. O Benjamin, o filho da Tati e do Júnior, ele estava com o celular, assim, na mesa, e estava desse jeito, assim, ó, assistindo a aula. Olha que bacana. Eu fiquei muito, muito feliz, né? Eu falo que ele é meu amiguinho. Então, o Júnior e a Tati, o Marcos Tretter, o Gilmar Menezes, o Reis, VRCC, Lincoln Ariel, do pastor Dorival, João Vitor Orreda, Rosilene Ferreira, a irmã Delma, Cássia Marcante, a Lucinéia de Souza, Cristina Silva, acho que era de Campo Grande, né, a missionária, a Aparecida Ferracioli, Anderson Garrido, Hilda Pires, o irmão Samuel, Orides de Oliveira, João Francisco, que está hoje presencial aqui, a Rosilene Ferreira, Sidneia e Ismael, a Eliane Teixeira, José Marcos, Ariane, Joseli Neves, o Josias Áquila, professor Tito, Odair dos Reis, o Adriel, a Doralice, o pastor Zé Carlos e a irmã Odete, e a Ieda, do Didi, da Master. Há alguns que estão aí assistindo as nossas aulas, e que Deus continue abençoando. Eu quero ler aqui o ponto 2, que vai falar justamente agora da conduta da crente como esposa, né? Então, até agora foi falado do esposo, agora vai falar da esposa. Embora que falando do esposo, automaticamente a esposa inclui quase junto no comentário, sim, né? Mas agora vai fazer uma ênfase, um foco mais específico na pessoa da esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras, elas ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas para os seus maridos, dos filhos para os seus pais e dos servos para os seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, não há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres elas alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A reverência devida ao marido.
O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido, ou seu amado, né? Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda na sua tarefa de liderar. Ela não lidera, mas ela ajuda na tarefa do esposo liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então, essa conduta do crente como esposa, nós falamos, o homem, ele tem o seu lado da razão mais aflorado e a mulher o lado da emoção. O que acontece? Quando você fala de submissão hoje em dia, né, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, irmão, a gente tem que pegar o padrão da Bíblia. Nós não podemos pegar o padrão da sociedade lá fora, mundana, sem Deus, sem Cristo, não. O nosso padrão é a Bíblia Sagrada. Então, essa é a nossa conduta de regra, de fé e de prática, é a Bíblia, né? Que é que nós nos portamos, né? Então, esse conceito de submissão, ele é mal interpretado, né? As pessoas, tanto alguns homens como algumas mulheres, não interpreta errado, interpreta nessa visão aí dessa filósofa Simone de Beauvoir, né? Esse existencialismo, ou pega disfunções da família lá fora, em que a gente não pode negar essa violência doméstica, famílias problemáticas, né, lá no mundo, e querer comparar com a família no padrão bíblico, né? Então, o conceito de submissão bíblico é o seguinte, né, aquilo que nós já falamos. Na criação do homem, é como se Deus dissesse assim: Adão, eu tenho uma missão para você, mas você não vai conseguir fazer sozinho. Vou colocar alguém ao seu lado para te ajudar a cumprir essa missão. Ou seja, essa submissão não é submissão de inferioridade, isso é função. Homem e mulher são iguais, o próprio Evangelho fala disso, né? Em Gálatas fala que diante de Cristo não há servo, não há livre, não há judeu, não há gentio, não há circunciso, não há incircunciso, e nem o homem é mais importante que a mulher. O próprio Evangelho fala sobre isso, né? Então, ou seja, quando a gente fala da submissão, é simplesmente função, né? Deus deu uma responsabilidade para o homem foi criado primeiro, Deus estabeleceu regras para ele. Só que como o homem não tem condições de cumprir a sua missão sozinho, Deus criou a mulher com essa característica emocional e com o coração, vamos dizer assim, a parte das emoções mais aflorado, e fala assim: ela vai te ajudar, né? Ela vai te ajudar a cumprir a sua missão, né? Porque na hora do ajuste de conta da família, Deus vai cobrar do homem, né? Então o que acontece? A mulher foi criada para ter a sua missão junto com o homem lá. O homem foi criado com a missão e a mulher para ajudar ele, ser a sua ajudadora e não a sua opositora, né? A condição da mulher cristã, a gente sabe, irmão, das condições nas culturas, quem estuda não vai dar para se aprofundar aqui, mas antigamente tem cultura aí que quando o marido morria, a mulher era enterrada junta, viva. Olha que situação, né? Olha que situação crítica, né? Foi o Evangelho, foi o cristianismo que botou a mulher em pé de igualdade, deu todos os direitos da mulher e tratou a mulher como ela deveria ser tratada, né? Foi Deus, né, que é a pessoa mais justa, né, mais amorosa, que viu que homens e mulheres não existem, né, são iguais, botou como que diante dele, ao seu lado, né? Ou seja, só a diferença de função, não diferença de hierarquia, de ser mais importante, não é isso? Então, a condição da mulher cristã, o cristianismo resgatou a dignidade da mulher. A mulher não pode estar atrás do homem, né? Como antigamente se andava, né? Antigamente era assim, né? O homem andava, a mulher e os filhos para trás, olha, já viu? Né? A mulher não pode estar à frente do homem, ou seja, ela também não pode, e se a gente fosse pegar esse ponto aqui, ia dar pano para manga, né?
quando a gente vê situações, eu não vou falar aqui, né, porque, né, não é o escopo da lição, né, mas a situação em que a mulher, ela é a chefe da casa. Olha que situação, totalmente inverso daquilo que a Bíblia, e a gente sabe o que acontece. Tem marido que pensa que manda, mas quem manda na verdade é a mulher, né? Isso em diversas áreas, né? Não vou nem entrar nesse detalhe para não dar treta, vamos dizer assim. A mulher não pode estar à frente do homem, o lugar dela é ao lado, costela não é do lado, ou diante dele, como diz Gênesis 2,18, né? O Salmo 128, versículo 3, que é conhecido como Salmo da Família, diz que a mulher está como que diante dele, né? Salmo 128, versículo 3, diz assim, Salmo 128, versículo 3, diz assim: a mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Ou seja, ela tem que estar ao seu lado, ela é a sua parceira, né? Para dividir as responsabilidades, né? O Salmo 128 fala sobre isso, se a gente for ler, né? Priorizando Deus, né? E a família, né? 3. A reverência devida ao marido. Estamos dando uma acelerada aqui por causa do tempo, né? Deus criou o homem com essa necessidade, ou seja, nós falamos que a maior necessidade que a mulher tem, Deus criou ela, é de ser amada. Mas o homem também tem a sua necessidade que Deus criou. Não é que Deus criou a mulher com essa falta de amor, não. É que a mulher fica feliz, ela se sente realizada quando ela é amada pelo seu marido. E o homem, ele se sente feliz, ele se sente realizado quando ele é honrado pela sua família, né? Quando ele é honrado na igreja, no seu trabalho, em todos os lugares, né? Na rua, quando ele é honrado, ele se sente feliz com isso. Na família, a honra significa estima e respeito, né? Ou seja, se é bênção, respinga nos dois. Se é problema, também respinga nos dois, né? O marido e a esposa não são rivais, constrói tudo junto, né? Se a gente for olhar lá para concluir aqui essa parte, se você olhar, quer saber como é que uma mulher deve se portar, o texto áureo ali para ela é Provérbios 31, do versículo 10 até o 31. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas se você puder ler, você vai ver que a Bíblia fala da mulher, tanto como esposa, como uma mulher, como uma cidadã mesmo, né? E isso é bonito, quando essa reverência. Eu lembro uma vez quando perguntaram para o meu filho, né? Eu fiquei sabendo depois, perguntaram para ele o que ele queria ser quando crescer. Aí ele falou assim: eu quero ser igual ao papai. Olha, responsabilidade, né? Olha que coisa. Foi, ele falou: eu quero ser igual ao papai, né? E uma vez a Sara falou, né? Quem que era o namorado dela? Ela falou: meu namorado é o papai. Olha, ainda bem, né? Vai que fala outro nome, né? Meu namorado é o papai. Então, quando a gente pode, né? Nós vamos entrar nessa conduta do crente como filho, né? A gente vai ver essa situação, né? Então, essa parte de honrar o marido é isso, né? É triste. De repente, tá o pai em casa e tem que ouvir, em vez de ouvir elogio da esposa, ouvir... só ouve palavras ácidas, né? Ah, você não presta, você é um péssimo marido, um péssimo pai. A gente tem que entender, irmão, que nós não somos perfeitos, nós temos falhas também. O que não pode haver é falha de caráter, né? Mentiroso, deixa faltar as coisas dentro de casa porque tem um vício na rua, porque bebe, porque fuma, porque vai para cassino jogar e deixa faltar em casa, né? Aí sim é um problema. Agora, um cristão tem que ouvir às vezes isso, né, do seu cônjuge, né, e dos dois lados, né, tanto ele falando dela como ela falando dele, né. É um negócio que entristece, né. Esse tipo de coisa vai minando o relacionamento, vai minando o casamento. Vamos agora para a parte 3, porque senão o tempo não... Sobre os filhos, eu quero fazer uma correção aqui. Eu falei da Cristina Silva, citei como de Campo Grande, mas a irmã Cristina Silva é a nossa irmã aqui do setor 3. A irmã Cristina, a esposa do irmão Antônio. Então é as duas que tá. Os nomes são iguais, né? Então eu quero aqui fazer referência à irmã Cristina aqui do setor 3 também. Erasmo Carlos Portugal?
Acho que é de Portugal, olha. Tá assistindo. Que bacana, nossa amiga Erasmo lá, que congregamos junto lá em Goiânia, homem de Deus, olha. A Cláudia também, o Edilson Nogueira e a Elisângela, de São Paulo. A minha mãe também está assistindo, ela e meu padrasto Antero. Eles estão transportando a safra, né, lá no Mato Grosso. Eles pegam de Sinop e levam para Miritituba, no Pará. Né, então, eles estão também assistindo. A conduta do crente como filho é a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra de demonstração, do grego noitesia, que quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentada de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divina estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E esse honrar aqui envolve o amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. O mandamento com promessa: os filhos que obedecem e honram seus pais têm uma promessa dupla, que é assegurada a eles, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais sejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que obedecer e honrar os pais, os filhos submete ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, nos recompensa com benesses especiais. Essa parte da conduta do crente como filho, né, a gente pode resumir essa parte como a responsabilidade dos pais, né, a força do exemplo, né, que fala da doutrina, disciplina, né. Tipo, hoje a gente não cria filho do jeito que os pais da gente nos criaram, né. Antigamente o pai conversava muito pouco, a mãe era que tinha maior compromisso, né? E eu lembro que a minha mãe, assim, meus pais não eram crentes, né? Se fosse pegar minha mãe como exemplo, né? Meu pai era alcoólatra e era fumante. Aí serviu para fazer o sentido inverso. Eu e meus irmãos, ninguém fuma, ninguém bebe, porque a gente viu o mal que trazia, né? E a minha mãe, ela que teve que correr atrás do prejuízo. Meu pai morreu muito cedo, tinha 13 para 14 anos, mas eu lembro quando eu era criança, como eu não tinha muito exemplo, eu era bem rebelde. Tanto é que eu apanhava todo dia da minha mãe, ó. E eu acho que ainda apanhei foi pouco ainda, pelo muito que eu aprontei, né? Apanhei foi pouco, né? Então a gente pega essas coisas como ensinamento para a vida e não vai aplicar aos filhos, né? Meu filho não tem um mau exemplo de dizer assim, meu pai bate na minha mãe, meu pai bebe, meu pai mente, meu pai fuma, meu pai faz coisa errada, né? Porque os filhos observam muitos exemplos, né? Então qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Será que ele pode chegar e falar? Porque às vezes a gente não vê, mas os exemplos são reflexos lá na frente, né? Principalmente as nossas irmãs que são professoras de criança, de adolescente, elas vão perceber isso aí, né? Porque o ensinamento vai se refletir na vida, lá fora, não dentro de casa só. Então, por exemplo, o reflexo da criação a gente vai ver nas escolas.
Então, por exemplo, se tem um aluno lá, às vezes os filhos falam para a gente, né? Se tem um aluno lá na escola que responde professor, que é insubmisso ao professor na escola, por exemplo, ou na igreja, não respeita o porteiro, não respeita as pessoas lá fora, os idosos lá fora, é porque, na maioria das vezes, ele não tem esse exemplo em casa, ele não é corrigido em casa. E aí ele, quando vai ver lá na escola, por que o filho é daquele jeito, vai ver, aí ele é filho de pai separado, vivem brigando, e isso reflete na sua formação, na sua personalidade. Então a gente vê pela criação, né? O reflexo da criação se dá fora de casa, na escola, com os amigos, com os parentes, na igreja. Filhos rebeldes respondem ao professor, por quê? Porque responde o pai em casa, porque dá trabalho em casa, né? É diferente daquele pai que às vezes ele não é aquele mau exemplo, mas como o filho não vê essa referência, chega lá na escola, ele é influenciado pelos amiguinhos. Aí é lá na escola que alguém vai oferecer droga, alguém vai oferecer bebida, alguém vai oferecer um cigarro, mas ele não vê isso dentro de casa, porque ele também vai fazer o que ele vê. Tipo, alguém vai na casa lá e o pai fala assim, ou liga para ele e fala assim, diz que eu não tô, olha, aí está ensinando o filho o quê? Qual é a mensagem que está ensinando? Quando eu estiver enrolado eu vou mentir, porque é o que meu pai está ensinando. E infelizmente é isso que acontece. O reflexo do jovem ser rebelde, na maioria das vezes, não 100%, é o exemplo que ele tem na sua casa, né? Agora é lógico, se ele tem um pai que ora, uma mãe que ora, um pai que lê Bíblia, uma mãe que lê Bíblia, ou bons exemplos, que trabalha, né, que estuda, ele vai olhar e falar assim, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho esse mau exemplo dentro de casa. Até porque se de repente o pai e a mãe for chamado na escola para resolver um problema de indisciplina, né? A primeira coisa que a gente vai perguntar para o filho é, tu já viu o teu pai fazer isso alguma vez? Você já viu a tua mãe fazer? Não é que você vai espancar o filho, vai bater, embora a Bíblia fala de corrige o teu filho com vara, né? Mas isso é em casos, assim, não é a regra, né? Você só corrige quando você vê essa situação, né? Então, aí vem essa parte da conduta requerida dos filhos, honra teu pai e tua mãe. Por que desse princípio? Um dia eu fui pesquisar por quê, né? Por que o princípio de honrar pai e mãe? E há duas promessas aí, para que te vá bem, né? E viva, e prolongue os seus dias, né? E viva mais sobre a terra. Por quê? Primeiro, quem criou o homem foi Deus. Então Deus olha para o filho e fala assim, assim como eu criei todos os seres humanos, quem te colocou no mundo foram os seus pais. Eles estão guardadas as devidas proporções, no lugar de Deus, no sentido de que foi eu e minha esposa que colocamos nossos filhos no mundo. Colocamos nossos filhos, damos alimentação, vestuário, educação, cuidado, noites de sono que a gente perde para cuidar dos filhos quando estão doentes, né? E dando todo tipo de conforto dentro da medida que a gente pode dar. Aí o filho cresce e Deus fala assim, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, porque foram eles que te deram a vida, foram eles que te colocaram no mundo, foram eles que cuidaram de você. É o mínimo que se espera de um filho, é que pelo menos honre pai e mãe. Na hora que ele estiver lá na situação de fazer alguma coisa errada, né, que não foi aquilo que o teu pai e tua mãe ensinou, aí ele vai olhar assim, pô, eu não vou dar essa vergonha para meu pai, eu não vou dar essa vergonha para minha mãe, né? Esse desgosto, né? Às vezes eu vejo situações, eu chamo meu filho e falo assim, meu filho, eu espero que você nunca me dê esse desgosto, né? De essas mazelas sociais, essas disfunções da sociedade, né? E até porque não é esse exemplo que ele vê na gente, né? Então a gente espera, a gente sabe que nós não somos perfeitos, temos muito que melhorar como pai, como mãe, como marido, como crente, mas pelo menos bons exemplos a gente procura dar para os nossos filhos. Eu sei que você estuda, né? É filósofo, né? Teólogo, né? Eu tenho biblioteca em casa, estudo, né? Não fico batendo perna na rua, não tenho vício, né? E a gente procura viver uma vida de oração e leitura da Bíblia, procura ensinar a Bíblia para os nossos filhos, chama ele, explica. Pelo menos esses exemplos eles têm. Se lá na frente, de repente, quando ele completar a maioridade, e ele vai seguir a vida dele, da família dele, tudo. A gente ora, como falou que é a missão do pai como sacerdote, todos os dias a gente ora pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa esposa, né? E sempre que a gente pode, a gente procura dar uma mensagem de Deus para eles,
de orientação, né, de incentivo, né? Às vezes o filho chega da escola ali abalado, tirou uma nota baixa, né? Fica, né? Tem filho que nem liga muito, né? Mas a gente fala, não, meu filho, né? Papai, né? Uma vez eu tive essa, não é discussão no sentido, né? Até porque eu e minha esposa queremos o melhor para os nossos filhos. Aí tirou a nota mais baixa e a mulher fica logo braba, né? Meu Deus, que nota é essa? Aí eu fui defender, eu falei assim, não contrariando, né? Eu falei, olha, eu também já tirei nota baixa, a gente não é bom em tudo, né? A gente não é aluno 10 em todas as matérias. Tem dificuldade. Quem é muito bom em português normalmente é ruim em matemática, né? Ou vice-versa, é muito bom em matemática e não é muito bom em português, né? E aí a gente, como pai, tem que entender que às vezes, se ele tirou nota baixa porque tem dificuldade de entender a matéria, de aprender uma coisa. Agora, se tirou nota baixa porque preguiçoso não quis estudar, é outra. Então é isso que a gente tem que ver essa situação. Então, quando tira nota baixa, ainda tenta defender o filho. Não, meu filho, papai também já tirou nota baixa, mas vamos estudar que você vai melhorar, né? Você tem um futuro brilhante pela frente, né? Então é por isso que a Bíblia fala de honrar pai e mãe, porque Deus colocou o pai e mãe na mesma, guardadas as devidas proporções, né? Na mesma condição dele. Tipo assim, foi nós que demos a vida pelos nossos filhos e nos sacrificamos. Abrimos mão de muita coisa pelos nossos filhos. Passamos muitas noites acordados lá quando estão doentes, tem que levar para o hospital, tem que cuidar, né? Pai, eu quero... Que filho pensa que o pai é o banco, né? Pai, eu quero... Aí o filho, né? Tem essa situação, né? Amém? Vamos para a conclusão. A conclusão diz, no modelo divino, todos os membros da família, eles cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade faz parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Concluído, Freitas? Amém. Concluído. Eu estou igual, né, as irmãs, estou falando bastante, né? Maravilha. Mas é bom, a gente gosta de ouvir. Nós queremos fazer já os sorteios do brinde, Freitas? Opa! Vamos. Será que para chegar logo os livros, para a gente mudar um pouquinho de caneca para livro? Será que essas canecas lá do nosso amigo Moacir, lá da Foto Imagem. Compramos bastante livro. Bastante. Pô, vou sortear um livro na próxima. Assim que chegar, né? Sandro, tira o número? Tira o número. Aí você já mostra aí na... Quanto que deu? Não, pode Ela colocar. já... Ele já... Eu deixei certinho. Número 39. Nossa, o último. O último? Uhum. Elisângela Moreira. Elisângela Moreira, não é a esposa do Marcelo? Ô, benção. Ó, oi. Tirar mais um, Sandro? Tem dois? É dois? É dois. É o número 9. Johnny. Ó, o Johnny? O Johnny? Maravilha. Irmão Johnny, dirigente do Setor 5. Setor 5. Nós queremos já encerrar. Freitas, próxima quinta ou como que está teu plantão? Próxima quinta. Próxima quinta-feira nós estaremos Fazendo o encerramento das aulas desse trimestre, né? E graças a Deus, porque Deus tem nos dado vitória até aqui. E já convidando os irmãos para a próxima quinta-feira nós estaremos estudando a batalha espiritual e as armas do crente. Próxima quinta-feira. Vamos. Só lembrar do povo seguir a página lá no YouTube também, né? Sim, Denilson de França. Eu vou postar lá a aula, possivelmente hoje já estará. E compartilha a aula, né? Dá para assistir depois, fica gravado, né? Da igreja, compartilha. Amém. Nosso irmão Sandro também, que sempre de boa vontade, né? Sandro, é Sandro Gonçalves? Gonçalves? Não, é o nome da empresa de gravação.
Não, Sandro Gonçalves. Essa eu não gostei. Essa aula, só explica que essa aula ela ficou em duas partes. Isso. Deu problema aqui, e aí nós paramos a transmissão e começou de novo. Isso, essa aula teve um imprevisto aqui, então ela vai ficar parte 1 e parte 2. Né? Ela vai ser dividida em duas partes, esta aula, mas está tranquilo, né? Está certinho, correu tudo muito bom. Vamos orar, encerrando esta aula, né? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo da Tua Palavra, compartilhando, Senhor, esse ensinamento. Continua abençoando, Senhor, nossas vidas, nos dê um decorrer de dias, de semana, na Sua presença. Livra-nos de todo mal. Guarda, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.